tem que ficar de olho no tempo. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem, Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Pode se assentar. Quando eu vejo ministrar sobre Ana, eu já vi muita ministração falando de Penina, sobre a irritação que Penina causava no coração de Ana. E eu não quero me atentar a isso hoje. Uma pergunta veio para mim, né? Aqui, quando entra aqui em 1 Samuel capítulo 1, dá a impressão, né, que foi até assim, a primeira vez que Ana entrou no templo, porque foi a vez que foi registrada. Mas quantas vezes Ana entrou lá e Eli nem fez conta que ela estava lá dentro? Há quanto tempo Ana estava orando, pedindo, fazendo essa petição ao Senhor? Quanto tempo ela clamou, pedindo por Samuel? E eu falei assim: meu Deus, deve ter sido bastante tempo, porque aqui fala que Penina tinha filhos e filhas, né? Eu tentei procurar a idade, quantos filhos total Eucana com Penina tinham, mas eu não achei, não tem nada escrito. E tentei procurar a idade também, mas também não tem essa informação, a Bíblia não relata. Então dá para imaginar que foram muitos anos. Por quê? Porque nesse período Penina teve filhos e filhas, e nenhuma dessas outras vezes foi registrada, nenhum desses outros clamores foi escrito. Então quando a gente abre 1 Samuel capítulo 1, dá a impressão que foi a oração chave, foi a oração que Deus ouviu. E o que tinha de diferente nessa oração? O que fez naquele momento ali o Senhor atender o clamor dela? Foi a sinceridade? Foi o derramar? Ou foi que ela ofereceu ao Senhor, ela entregou algo sem antes ter recebido? Porque ela falou para Deus: olha, se me deres um filho, ele será teu. Então ela entregou sem antes receber. Muitas vezes a gente ora, a gente clama, a gente chora, e eu acredito que o maior impedimento para a gente receber a vitória são as nossas dúvidas.
são os nossos temores, são a nossa fragilidade em acreditar que vai acontecer. Porque muitas vezes a gente olha para o tempo, para o período, para o dia, né, para o relógio, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E o que faz a gente parar de clamar? O cansaço de esperar, o cansaço de muitas vezes olhando fisicamente não enxergar nada, né? A gente pensa que não está acontecendo nada, e aí muitas pessoas desistem do caminho e esquecem do clamor que estavam fazendo. Mas aqui falou no capítulo 12, no versículo 12, falou: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Irmãos, tem coisa que não vai acontecer. Eu vou clamar, nós clamamos agora. Tem coisas que nós já estamos clamando há quanto tempo? Tem coisas que não vai ser do dia para a noite. Deus tem o poder de fazer. Eu falo: Senhor, se o Senhor quiser, não dá tempo nem de eu piscar. Se o Senhor quiser fazer, não dá tempo nem de eu piscar. O Senhor já fez. Mas se o Senhor quiser fazer. E Deus, as pessoas assim falam assim: mas eu já escutei muito isso. Cadê seu Deus? Você está doente, passando por enfermidade, cadê seu Deus? Ele continua no mesmo lugar, tendo o mesmo poder. Quem não acredita não faz diferença nenhuma para Deus, porque isso não altera quem Ele é, não muda quem Ele é, quem Ele será, e Ele vai continuar sendo o Deus Todo-Poderoso. Não altera e não muda quem o nosso Deus é. Quem não acredita, quem não crê, não modifica o nosso Deus, porque Ele continua sendo Todo-Poderoso. O Deus que fala lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. A questão é: por que demora tanto? Por que mas a gente tem que entender assim, eu vejo assim que muitas vezes a gente desenha, né? A gente faz uma maquete para Deus e fala: olha, Senhor, né? Como se fosse uma maquete, é um desenho de uma casa, né? Antes de ser construída. A gente faz tudo do jeito que a gente quer. A gente põe a porta do jeito que eu quero, no lugar que eu quero. Aqui vai ser o quarto, aqui vai ser o banheiro. E muitas vezes a gente ora diante de Deus falando assim: faz assim, faz assim. Mas e se Ele não quiser fazer do jeito que a gente quer? Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Ele não é obrigado a trabalhar do jeito que a gente acha. E muitas vezes, eu creio que na maioria das vezes o nosso jeito está errado, por isso que não dá certo. Eu falo para Deus, eu falo: Senhor, tudo que eu projetei com os meus pensamentos, primeiro que, eu falo com os meus pensamentos, porque eu não perguntei para Deus: Senhor, essa é a tua vontade? Tudo que eu projetei com os meus pensamentos deu errado. Por quê? Porque eu não coloquei, eu falei: Senhor, será que é assim que o Senhor deseja que seja? Então eu parei, falei: Senhor, vou parar de projetar. Eu vou parar de projetar e eu preciso que o Senhor coloque o teu sonho no meu coração, a tua vontade dentro do meu ser, o teu querer dentro de mim, porque eu quero a tua vontade, eu quero o teu querer, eu quero o teu propósito na minha vida. Eu não quero mais, porque eu falei: toda vez que eu fiz o meu propósito, deu muito ruim, muito ruim. E o propósito de Deus não dá errado, não dá errado. Falando do tempo, que as pessoas desistem porque demora, porque não enxergam, eu tive pensando sobre a vida de Jó. Aí eu fiquei pensando, eu falei: bom, o livro de Jó tem 42 capítulos. Nesses 42 capítulos está lá Deus se reunindo, com os anjos, e daí chega Satanás. Primeira pergunta que eu fiz: quanto tempo será que demorou essa reunião de Deus com os anjos? Aí chegou Satanás, Deus falou para ele: você viu meu servo Jó? Mas também. Aí Deus autorizou. Quanto tempo demorou para Jó passar por todos aqueles processos? Perdeu uma coisa, porque quando a gente lê a Escritura, a gente tem uma impressão errada de que é uma sequência. Só que a Bíblia não é uma sequência. Muitas vezes tem lacunas ou tempos de um versículo para o outro que demora anos para se mudar de um versículo para o outro, para aquela outra coisa acontecer. E eu fiquei me perguntando, porque Jó,
independente do que ele passou, independente das coisas que, olha, Jó falou, hein? E Jó falou, e mesmo assim ele é considerado como um homem que foi perseverante na paciência, que foi paciente, que esperou com paciência. Mesmo ele tendo, tá vendo, ele, né, cogitou muitas coisas, ele fez muitas perguntas, ele, né, idealizou muita coisa, ele questionou muita coisa. Questionar não está errado. A questão é que nem sempre Deus vai responder os nossos questionamentos. Só que também quando Deus foi responder, Deus fez para ele 71 perguntas e nenhuma ele conseguiu responder. E eu fiquei pensando, quanto tempo demorou? Demorou do capítulo 1, do capítulo 2, demorou do capítulo 3. Quanto tempo demorou a aprovação de Jó? Quanto tempo demorou para ele perder tudo, para ele ficar enfermo? Quanto tempo? Não consegui achar. A Bíblia só fala que quando os amigos dele chegaram, eles ficaram sentados e quietos, calados durante 7 dias e 7 noites. Só que quando os amigos chegaram, a situação já estava acontecendo, Jó já estava doente, certo? Então quando foi que eles receberam a notícia? Onde que eles moravam? Eles demoraram para chegar? Demoraram para receber a notícia? Quanto tempo esse processo durou? Quanto tempo eles demoraram para chegar perto de Jó? Eles ficaram 7 dias. Então assim, o processo de Jó pode ter demorado meses. Agora imagina você com meses perdendo tudo, tudo que você tinha, filhos, porque eu acho que a maior perda não é financeira, é familiar. E eu assim, às vezes eu vejo falar da mulher de Jó, irmãos. Agora vamos se colocar no lugar dela. Do dia para a noite você perder 10 filhos, que mulher que não fica amargurada? Que mulher que não fica assim, até mesmo abalada estruturalmente? Perdeu 10 filhos. Então dá para entender a dor daquela mulher. Ela estava lá como Mara, quando Mara falou: não me chame mais de Noemi, porque agora eu sou Mara, que significa amarga. Ela passou por um momento de amargura, ela estava amarga de alma, e é compreensível porque ela perdeu todos os filhos que ela tinha. Ela não entendia o projeto de Deus, ela não entendia o propósito de Deus, mas isso não fez Deus deixar de trabalhar. Tanto que eles estiveram depois, os dois, o mesmo marido e a mesma esposa, tiveram mais filhos, e as filhas mais lindas da terra. Então, nós precisamos entender, nós estamos clamando, nós vamos começar essa segunda-feira, por esta causa coloco de joelhos, mas não é para a gente esmorecer no meio do caminho, não é para a gente desistir. Vai orar, daqui para frente, você, toda vez que você for orar, você vai apresentar, coloca lá, seu pedido, vai, ora, tenta orar umas 2, 3 vezes no dia, ainda que seja poucos períodos, mas intercede por essas causas que são urgentes na minha e na sua vida. Poucos períodos, irmãos, mas nós estamos lembrando do Senhor, nós estamos colocando no Senhor, e nós temos que entender que porque nós estamos clamando agora, não vai, né? Pode acontecer de Deus responder, mas nós temos que estar preparados também para acontecer de demorar. Quanto tempo Ana esperou? Eu achei aqui, ó. O tempo que Ana pediu por Samuel, ela orou por 24 anos. 24 anos clamando a Deus para ter um filho. Por esse motivo, Ana orou 24 anos para Deus lhe dar um filho. No 25º ano, ela tocou o coração de Deus ao dizer: se o Senhor me der o que eu estou lhe pedindo, eu vou consagrá-lo para a tua obra. Naquele momento, Deus viu que valia a pena abençoá-lo, pois seu nome seria glorificado. Existem pessoas que não recebem a bênção porque Deus sabe que o seu nome não será glorificado naquela vitória, e se Ele entregar tal bênção, a pessoa o deixará. Quantas pessoas recebem bênção e vão embora? O interesse é só naquilo. Então tem situações que Deus vai manter a pessoa ali para não perder a pessoa, até Deus conseguir fazer a obra dentro dela. Porque nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. A gente precisa, às vezes a gente luta com Deus, mas contra a vontade de Deus, como se a gente estivesse
dando um em ponto de faca. Deus quer fazer uma obra e a gente fala, não, assim eu não quero. Deus quer dar uma vitória, não, assim eu não quero. Deus quer fazer, não, mas não é assim. Quando eu voltei a sentir dores, o ortopedista me falou, olha, tá aqui sua carta, vai lá, você vai ter um encaminhamento. Eu sentei naquele PS, eu coloquei o papel na minha perna e eu pensava, fiquei um tempão sentada lá, pensando com Deus. Eu falei, não acredito, tudo de novo, não acredito. Aí um dia eu ainda estava caminhando aqui no lajeado, e eu ia falando, todo mundo passava por mim, achava que eu falava sozinha, mas eu estava orando. E eu brava, falando com Deus, falando, poxa vida, Senhor, né? Mas quando eu fui operada da coluna, eu tomei posse da minha vitória. Na hora eu escutei o Espírito Santo falar para mim, você falou muito bem, você tomou posse, porque eu nunca falei para você que você tinha sido curado. Na hora, assim, me deu um gelo, eu falei, meu Deus. Muitas vezes a gente se ilude com coisas que Deus não falou. O desejo do nosso coração das coisas não serem daquele jeito é tão grande que a gente quer tomar posse de coisas que Deus não disse. Então a gente precisa aprender a estar debaixo da palavra e estar atento se o que está no nosso coração, Deus falou alguma coisa sobre isso? Deus alguma vez revelou alguma coisa ou colocou algo que fosse diferente da nossa vontade, ou a gente tomou posse daquilo que Ele não disse? A gente tem que tomar cuidado com isso. No 25º ano, Ana recebe a sua vitória. Isso significa o fim de um tempo de humilhações, de prova, de deserto, e a chegada de um tempo de milagres e conquistas, da exaltação de Deus. A sua mãe prometeu que sobre a sua cabeça não passaria navalha. Seria Samuel, um nazireu de Deus. Samuel foi criado com os filhos devassos do sacerdote Eli, que também eram sacerdotes, Ofni e Finéias, mas não se corrompeu como eles. Ofni e Finéias trouxeram vergonha para Israel ao colocarem a arca da aliança na frente do exército para guerrearem contra os filisteus. Foram mortos juntamente com cerca de 34.000 homens da infantaria israelense, e a arca do Senhor foi levada pelos filisteus como troféu de batalha. Naquele momento, a arca do Senhor representava a presença de Deus no meio do povo dele. O caos se formou ao redor de Samuel. Israel estava, a partir daquele momento, sem juízes, sem soldados, sem sacerdote e sem a presença de Deus, porque a arca tinha sido levada. No momento que a dinastia de Eli, que duraram por 40 anos, caiu, se iniciou o ministério de Samuel. Ao invés de fugir, Samuel chama a responsabilidade para si. Geração de Samuel. Geração de Samuel é assim, mesmo em meio ao caos, chama a responsabilidade para si. E se ninguém mais ora, jejua, se santifica, essa geração o fará, pois fomos levantados para fazer o nome de Jesus ser glorificado nesse tempo. Nós fomos chamados como geração de Samuel. O que é uma geração de Samuel? A geração de Samuel é uma geração que não é estéril. É o nascimento de Samuel, porque o nascimento de Samuel pôs um fim na esterilidade de Ana. A geração de Samuel é uma geração consagrada, por isso que ele era chamado de nazireu. É uma geração consagrada ao Senhor. Ela não tem vida dividida, ela não é do mundo e de Deus, porque não tem como ser as duas coisas. Ela é consagrada ao Senhor em todo o setor da sua vida. A geração de Samuel é uma geração santa, separada da corrupção do seu tempo, porque Samuel viveu em um tempo de sacerdócio corrompido, mas permaneceu santo. A geração de Samuel é uma geração de profetas e profetisas. A geração de Samuel é uma geração que tem autoridade. A geração de Samuel é uma geração que, por não ser estéril, por ser consagrada, por ser separada da corrupção do seu tempo e por ter a autoridade do Espírito Santo, ela é ouvida por Deus. Essa é a geração de Samuel. A geração de Samuel, quando clama, Deus ouve. Então nós precisamos estar encaixados como geração de Samuel, como geração que o Senhor chamou para este tempo, para fazer a vontade do Senhor neste tempo, para clamar, para se posicionar, como Paulo fez quando ele intercedeu pela igreja de Éfeso, e que o desejo do coração dele é que a igreja fosse
cheia da plenitude de Deus. Nós precisamos ser geração de Samuel, uma geração que ora, que consagra. E olha o ministério de Samuel: foi juiz, sacerdote e foi profeta, que é chamado, por isso que é chamado de tríplice ministério. Ele teve 3 ministérios. Geração de Samuel, o Senhor chamou a mim e a você para fazer parte da geração de Samuel, uma geração consagrada ao Senhor, uma geração que não tem dúvida de quem Deus é, uma geração que conhece o Deus a que serve e que sabe que Ele pode, que Ele faz o impossível por aquele que nele espera. Geração de Samuel, quando ora, quando clama, Deus atende, não importa o tempo que leve, como demorou 24 anos para Ana ser atendida para receber o Samuel, mas Deus ouviu o clamor dela. Durante 24 anos, foi no 25º ano ela teve Samuel. Durante 24 anos ela entrou e saiu do templo, ela ajoelhou, ela pode ter sentado, ela pode ter ajoelhado, mas ela clamou pedindo aquele pedido. Mas por 24 anos, talvez Eli não percebeu ela, talvez Eli não viu ela dentro do templo, e Deus não atentou por aqueles 24 anos para realizar e entregar na mão dela a vitória. Mas por 24 anos não significava que Deus não ia dar a bênção, porque Deus não falou: olha, não vou te dar, mas Deus deixou ela ali por 24 anos clamando, intercedendo, pedindo, rogando, e Deus não só atendeu dando Samuel, mas ela teve 7 filhos. Então a geração de Samuel, Deus ouve. Que nós possamos continuar clamando e que nós possamos nos colocar na posição de ser geração de Samuel, uma geração consagrada, uma geração que ora, uma geração que ouve a voz de Deus, uma geração que obedece, uma geração que atende o que Deus deseja e que faz o que o Senhor quer que faça. Que nós possamos nos posicionar e sermos verdadeiramente parte da geração de Samuel. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não olhe para o tempo. Deus, Ele não trabalha pelo meu e pelo seu relógio. Ele não trabalha por aquele relógio que está atrasado. Não. Ele não trabalha no relógio humano. Ele tem o próprio tempo dele. E isso está provado lá em Eclesiastes 3. Que Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E aquilo que é meu e aquilo que é seu, no tempo determinado de Deus, vai ser entregue nas nossas mãos, para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos se colocar em pé, as palmas exaltam o nome do Senhor. O próximo culto nosso, mas vai ser dia 8 de julho. Vamos continuar com o culto, com esse culto de segunda-feira, dia 8 de julho. Eu vou estar remarcando uma noite, tá? Para ela vir no mês que vem. E ela vai vir aqui adorar o Senhor também. Amém? Vem cá, Jacira, vem cá fazer uma oração para nós darmos o término em nome do Senhor. E Deus abençoe cada uma de vocês em nome de Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor. Salve o Senhor, de paz, Jesus, Papai do mundo. Te agradecendo, Pai, por Senhor. Obrigada pelos louvores, obrigada pela sua palavra. Nós possamos, Senhor, seguir, Papai, guardar o nosso coração. Senhor Jesus, tu és um Deus tremendo, um Deus poderoso. Senhor, nós Pai, praticar a tua palavra, Senhor. Deus é o nosso nossos lares, meu Pai. Guarda nós, Senhor, hoje, nós possamos fazer a tua vontade, eu irei, Pai. Senhor, guarda teus filhos, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Está terminado em nome de Jesus e as palmas exaltam o Senhor.